E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? Essa daqui é a segunda parte da montagem da estrutura da nossa impressora 3D, tá bom? Então no último vídeo que eu fiz sobre a estrutura da impressora 3D, eu mostrei para vocês todos os recortes necessários para a gente poder montar essa estrutura que a gente está vendo aqui, tá? E também mostrei a montagem propriamente dita. Daquele dia para cá eu fiz algumas modificações no projeto, são modificações bem básicas mesmo, não afetam em quase nada assim a estrutura, mas o funcionamento vai afetar um pouco, mas não é nada assim extraordinário, tá bom? A única coisa que eu mudei foi no lugar daquelas duas partes de, eu vou usar essa régua aqui, tá pessoal, para facilitar um pouco para me apontar aqui. Então no lugar daquelas duas partes de madeiras que teriam aqui, que iriam segurar a mesa, tá? Eu substituí por essa tábua aqui de madeira, tá? Essa tábua aqui, ó, ela é da o mesmo material do restante da estrutura. E eu então fiz o recorte aqui do quadrado, tá? Esse quadrado ele tem as proporções de 34 centímetros por 38, tá? Então ela é 34 por 38. E parafusei a estrutura que eu tinha feito no vídeo passado em cima dessa tábua que eu recortei. Beleza? Então com isso, a estrutura principal ficou mais firme e eu ainda tenho uma base aqui para poder fazer a fixação das minhas corrediças e fixar assim minha mesa que vai correr, tá? No caso é o eixo Z. Ou melhor, o eixo X, eu acho. Pois bem, então galera, eu comprei as corrediças, aqui estão elas, ó. Elas chegaram ontem. Aqui são 3 pares de corrediça, tá? Aqui um par, 2 pares, 3 pares. Juntamente com as corrediças vieram alguns parafusos, tá? De brinde. E nesse kit aqui, dos 3 pares de corrediças telescópicas e os parafusos, eu paguei R$ 15 lá no Mercado Livre, tá bom? Como a minha região aqui é um pouco longe do vendedor que vendeu esse kit, eu tive que pagar um pequeno frete, mas mesmo assim ainda saiu em conta, tá bom? Então, para quem não conhece a corrediça telescópio, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Para quem não conhece, pessoal, você sai aqui, ó. Para quem não conhece, ela é usada em gavetas, tá? E ela é bem firme. Aqui dentro dela tem umas esferas, tá? Deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Olha, tem umas esferas e essas esferas deslizam-se, tá? E ela se estica. Então ela é uma corrediça bem firme, ela não tem folga nenhuma aqui, ó. Me impressionei mesmo porque ela é uma corrediça muito boa. E é ela que vai dar o movimento nos eixos, tá bom? Então a gente vai colocar duas corrediças aqui na frente, uma desse lado e a outra desse lado. Duas aqui embaixo, tá? Uma aqui e outra aqui. E duas assim, tá? Eu tava pensando em colocar apenas uma nessa posição aqui, tá? Porque como ela é uma corrediça bem firme, não tem folga nenhuma, tá? Então eu poderia muito bem colocar ela aqui que não teria problema. Eu tô pensando seriamente em colocar ela aqui porque fica a área aqui menor de subir e descer. Porque se por acaso e for colocar duas corrediças aqui, ó, fica bem maior a área, tá? De subida e descida eu vou perder tamanho da altura, da altitude da minha impressão, tá? Por exemplo, se eu quiser um objeto com tamanho X de altura, então eu vou ficar limitado a essa altura porque a área aqui das minhas duas corrediças é um pouco maior, tá? Um pouco grande. Então, duas aqui, uma aqui e outra aqui, duas embaixo e uma aqui ou duas, vai depender de você aí, mas como ela é uma corrediça de ótima qualidade, bem firme aqui, ó, então a gente pode estar colocando só uma que já vai funcionar, beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? As corrediças que vão segurar a mesa, eu não vou colocá-las hoje. Por quê? Porque eu dependo dos motores, tá? Eu preciso que os motores eles estejam aqui para poder fazer essa fixação das corrediças, porque eu tenho que calcular bem direitinho a altura do motor e tudo mais. Então, como os motores ainda não chegaram, eu vou deixar para fixar isso aqui depois, quando os motores chegarem. Então, hoje a gente vai fixar as corrediças do eixo X e do eixo Y e a do eixo Z. Ou melhor, esse aqui é o eixo Z, perdão, tá? O eixo Z e do eixo X
vai ficar para outro dia e as do eixo Y a gente também vai fazer hoje. Então, resumindo, a gente vai montar as corrediças do eixo Z e do eixo X, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? É bem simples, tá? Os nossos motores, tá? Os motores que foram mandados pra gente, ele tem mais ou menos aqui, deixa eu pegar o paquímetro. Ele tem, de acordo lá com as especificações, 43 milímetros, tá? De altura, ou seja, ele tem mais ou menos isso daqui. Ele é um cubo perfeito. Ele tem 43 milímetros de altura e 43 milímetros de largura. Então ele é um cubo perfeito com essas dimensões. Então, a nossa corrediça telescópica, ela vai ter que fazer o movimento, o seguinte movimento, tá? Ela vai ser fixada aqui, tá? E ela vai ter que fazer esse movimento de subida, ó. Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Ela vai ter que subir, tá? Com isso ela vai subir o eixo X, beleza? Então, a gente não pode nem colocar ela aqui demais para baixo, nem colocar ela demais para cima. A gente tem que achar esse meio termo. E o que é que vai definir esse meio termo, pessoal? É a altura do motor, tá? A gente tem que já fazer esse cálculo pegando como base a altura do nosso motorzinho, tá bom? Então, como o nosso... Vou pegar aqui a caneta só para a gente poder marcar aqui. Venho já. Então, pessoal, como o nosso motor ele tem 43 milímetros de altura, tá? E também de largura, então eu vou ter que medir daqui dessa parte aqui de baixo até mais ou menos a altura de 43 milímetros. A partir dessa altura, aí sim eu posso fixar a minha corrediça telescópica, que a partir daí aqui o motor vai assumir, tá? Então o motor vai ficar mais ou menos aqui, vai ter o fuso, tá? Vai ter a barra roscada e aí já dá certo. Então o motor não pode ficar a uma altura abaixo de 43 milímetros. Como precaução, eu vou colocar 50 milímetros, tá? Vou colocar um centímetro a mais para a gente poder não ter nenhum problema futuro, tá bom? Então, como que a gente faz isso? A gente usa aqui o paquímetro, tá? Aqui tá o paquímetro. E a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai colocar ele mais ou menos aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Coloca ele mais ou menos aqui. A gente também pode estar usando essa pontinha dele aqui de baixo, ó. É a mesma coisa, porque o paquímetro funciona da seguinte maneira. Se ele abre 1 centímetro aqui, ele sai 1 centímetro aqui para fora também, tá? Então, ó, se eu diminuir aqui, ó, para 1 centímetro, ele vai ter 1 centímetro aqui sobressalente também, tá bom? Então, se eu tiver 50 milímetros aqui, tá? Ele vai ter 50 milímetros sobressalente aqui também. Então, a gente pode estar utilizando essa função aqui do nosso paquímetro para estar calculando aqui essa altitude, tá bom? Então, a gente pega com a caneta, ó, e passa aqui embaixo, fez a marcação, beleza? A gente também vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, pessoal, fiz aqui a marcação, ó, como vocês estão vendo, só focar aqui para vocês observarem melhor. Tá aqui a marcação, ó. E a partir dessa marcação aqui para cima é que a gente vai colocar, a gente vai fixar a nossa corrediça telescópica, tá bom? Então aqui é o seguinte, a corrediça telescópica, essa aqui que eu tenho, tá? Ela fechada, ela tem 25 centímetros de comprimento, tá? E a largura dela é de 35 milímetros, tá? Essa parte aqui é de 35 milímetros de largura. Quando ela está aberta, ou seja, quando ela está esticada, ela tem 33 centímetros, tá? Ou melhor, acho que tem um pouco mais. Deixa eu só verificar aqui. Não é 33 não, é um pouco mais de 33. Deixa eu verificar aqui com essa minha régua. Ó, ela tem aqui, ó, 50 centímetros, tá? Perdão, não é 35 centímetros de comprimento, não. Ela tem 50 centímetros de comprimento quando ela está aberta. E quando está fechada, tem 25 centímetros de comprimento. Ou seja, quando ela está aberta, ela tem o dobro de comprimento. Então, a gente vai fixar ela aqui em cima a partir dessa marcação que a gente fez, tá bom? Então, o nosso eixo, tá? Ele vai começar a se mover a partir desse ponto aqui onde eu tô com o dedo, tá? Então o bico ele vai subir até aqui, tá? E vai descer também. Então o bico tem que partir dessa origem aqui, tá bem? Então a segunda corrediça telescópica, que é essa corrediça telescópica do eixo X, ela vai ter que ser fixada a partir desse ponto, tá, galera? Porque é o ponto mínimo
que ele está perto da mesa. E a mesa vai ter que ficar essa altitude aqui também, tá bom? Mas a gente não vai fixar ainda a mesa por enquanto. A gente vai fixar apenas as corrediças do eixo do eixo Z e X, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Antes da gente fixar as corrediças aqui, tá? A gente tem que fixar também a corrediça do eixo X, tá? Porque a gente tem acesso aos parafusos aqui dessa parte de trás, tá? A gente só tem acesso aos parafusos, aos buracos daqui da frente, pela parte de trás da corrediça. Então, se por acaso eu parafusar logo a corrediça aqui e não fixar a corrediça do eixo X, eu vou ter problemas, tá? Porque eu não vou ter acesso aos furos, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma madeira aqui, que é do mesmo material dessa daqui, e em cima dessa madeira, que é uma tira de madeira, a gente vai parafusar a corrediça do eixo X. Vai ficar tipo isso, ó. O eixo Z sobe o eixo X e o eixo X trabalha nessa direção, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Vou cortar essa tira de madeira agora, já vou parafusar aqui e na volta eu mostro para vocês como ficou esse sisteminha, tá bom? Volto já. Bom, pessoal, tudo bem? Já finalizei aqui, tá, a montagem. Na verdade, a montagem é bem simples, tá? Não tem segredo algum, então por isso que eu não gravei o passo a passo assim na montagem, tá bom? Eu acho melhor eu orientar vocês da maneira correta, que é pra fazer, e vocês fazem, tá? Porque assim, não é nada difícil de fazer isso. A única coisa que eu fiz foi só parafusar as corrediças telescópicas, tá? Só que vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Com o alinhamento das corrediças, tá, galera? Por exemplo, a mesma altura que tá aqui, ó, daqui pra cá, tem que estar daqui pra cá também. Ou semelhante, tá? Pode ter diferenças aí de milímetros, porque não tem como ficar tão perfeito assim. Mas a distância, a altura dessa corrediça para a base da impressora 3D tem que ser igual daqui pra cá e daqui pra cá. Se for igual, você fez tudo alinhadinho, tudo correto, tá bom? Então tem que ficar atento a esse tipo de fixação aí. Então, pessoal, feito isso, a gente já tem dois movimentos da nossa impressora 3D. A gente tem um movimento do eixo Z, tá? E a gente tem um movimento também do eixo X, tá? Que é esse eixo aqui. O próximo eixo que falta a gente instalar é o eixo Y, tá? Que ele vai fazer este movimento, ou seja, o movimento da mesa, tá bom? Então, na impressora cartesiana, que é essa daqui que a gente está montando, é a seguinte configuração. Aqui a gente tem eixo Z, eixo X, tá? E aqui eixo Y, beleza? Então essa é a configuração da impressora cartesiana. Aqui as duas corrediças do eixo Z, tá? Que fazem o bico aquecido, que vai ficar fixado aqui, subir, tá? Então esse é o eixo Z. Aqui eu optei por estar usando apenas uma corrediça, tá? Porque fica um pouco mais compacto e como a corrediça ela é uma corrediça de ótima qualidade, então ela não tem folga, então vai dar perfeitamente para colocar o bico aquecido aqui. Atenção, tá, galera? O bico aquecido ele vai iniciar na posição 0, ou seja, todos os movimentos da nossa impressora 3D, eles irão iniciar a partir da origem 0, tá? Do ponto 0 de cada um dos eixos. Então, no caso do eixo Z, aqui embaixo já é a posição 0 dele. E no caso do eixo X, que é esse daqui, a posição 0 é essa daqui, ó. Então aqui eu já tenho na origem o eixo Z e o eixo X, tá? Preste atenção no meu dedo. Imagine meu dedo sendo o bico aquecido, tá? Então ele tá aqui, ó, pegando essa parte, tá? Então ele tem que percorrer pra cá e também pegar essa parte aqui, tá? Ele não pode ficar nem aqui ou aqui. Ele tem que ficar da mesma distância daqui. Por exemplo, digamos que aqui na origem, tá? O bico aquecido ele está faltando, deixa-me ver aqui, mais ou menos uns 2 centímetros para chegar aqui na área de impressão. Então, a partir do momento que eu puxar a origem para cá, ele também tem que ficar faltando aqui para chegar na área de impressão, mais ou menos 2 centímetros, tá bom? Então, você deixa mais ou menos aqui semelhante essas distâncias. Para que isso? Para a nossa impressora 3D ficar o mais preciso possível. Se por acaso ficar um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais baixo aqui, não tem problema, tá? A gente vai fazer, a gente vai regular isso quando colocarmos a mesa, tá? A mesa ela vai se mover assim e a gente pode regular a altitude, o nivelamento da nossa bico aquecido, tá bom? Então não tem muito problema no que se refere a isso, tá certo?
Então, basicamente estão aí os eixos montados. Os próximos eixos que a gente vai montar, não hoje nesse vídeo, mas nos próximos vídeos, quando os motores chegarem, vai ser os eixos da mesa, tá? Esses eixos a gente vai ter que remover, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui na corrediça, tá? A gente vai tirar essa borrachinha. Ah, galera, só lembrando uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, tá? Aqui nas corrediças tem essa borrachinha aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Tem essa borrachinha aqui, a gente remove ela, é bem facinho de remover. Remove ela e pode trabalhar normalmente. Porque essa borrachinha, ela trava o eixo, tá? Então o eixo não pode ficar travado quando a impressora for se movimentar. Então, para não ter travamento nenhum, ficar bem livre, a gente remove essa borrachinha, tá bom? Então, no caso dos eixos da mesa, a gente vai ter que remover essa borrachinha, tá? Remove a borrachinha e pega essa parte de metal e dobra ela para cá. Então, quando a gente dobra essa parte de metal para cá, deixa eu dobrar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente dobra ela, ó, vou dobrar aqui. O eixo, ele passa tanto para cá, ó, ele faz esse movimento para cá, quanto para o outro lado também, ó, tá? Ele tem esse outro movimento. Então isso vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com a mesa, tá? Também dá para fazer esse mesmo movimento bem semelhante a esse sem precisar remover essa trava, tá? Virar a trava. A gente também pode estar optando por fazer dessa maneira, tá bom? Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da nossa impressora 3D. Essa daqui é a segunda parte da montagem da estrutura. A terceira parte e última parte da montagem da estrutura vai ser quando os motores chegarem, para a gente poder estar colocando as corrediças do eixo Y, tá bom? Então, como já falei, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like no nosso vídeo e até a próxima.